E no caso da Mata Atlântica aqui no Brasil, a gente está num dos ecossistemas mais destruídos no mundo, porque a gente tem a maior concentração, 60% da população do Brasil mora na Mata Atlântica, é a concentração das maiores metrópoles que a gente tem no país. Então, a gente tem bairros onde a área verde por habitante é inócua, né? Praticamente não existe. Você não tem uma praça, não tem um verde acessível para sua família. Então, tudo isso tem impacto na saúde, na qualidade de vida das pessoas. E aí a gente tem cinturões verdes ao redor das grandes metrópoles. É o caso de São Paulo, onde a gente tem a metrópole toda pouco arborizada, com algumas ilhas de verde. Na cidade de São Paulo existem poucas áreas remanescentes de Mata Atlântica nativa. Tem o bosque da Universidade de São Paulo, tem um pouquinho no Parque do Ibirapuera, mas são remanescentes... Bulemax, resquícios. Sim. E aquilo que a Associação do Micro-Litoral deve ter compartilhado. O desafio que é você ter pedaços de uma floresta densa, biodiversa, e que sem conectividade, essa é a palavra-chave, esse é o conceito-chave da sustentabilidade. Sem conexão, sem conectividade, a gente não tem como fazer esse sistema da vida se retroalimentar, se conectar. É crucial que haja conectividade, é crucial que tenha diversidade. Se você tem nichos muito pequenos de uma mata, de uma floresta, pode ter o jardim mais lindo do mundo, mas ele depende crucialmente de ter troca, né, de várias espécies com outros espaços. Essa diversidade ela é essencial. Então, em ilhas como essas, não são suficientes. E para responder a sua pergunta, Pedro, o que a gente precisa fazer, né, para uma situação tão crucial dessas grandes metrópoles, dos grandes centros urbanos? Hoje, a resposta é: a gente tem que mudar a bagaça inteira, Pedro. A gente precisa realmente reconstruir o nosso conceito de cidades. O quanto que a floresta tem que reocupar a cidade, o quanto que a cidade tem que respeitar mais a floresta. Tinha que dar para começar do zero, né? Como é que faz? Eu estava vendo que até a China, né? A China, assim, ela é um exemplo ali de né, país que está em um desenvolvimento sustentável e tal, assim. E também muito industrial, né? Hoje adota algumas práticas que eu estava vendo que eles estão querendo zerar ali e equilibrar a emissão de gás carbônico. Porque, assim como eles emitem muito, eles precisam fazer alguma coisa para frear ou, enfim, igualar ali. E eu vi que eles estão colocando umas construções, botando floresta no prédio, sabe? Assim, umas coisas diferentes. Assim, o prédio não vai ser mais um prédio, vai ser um prédio cheio de árvores, sabe? Então, meio que mudando o conceito e criando isso aí, que é exatamente isso. A gente tem que mudar o nosso conceito de cidade. Eu não sei se tem alguma coisa que o WWF já vem fazendo ou vem tentando fazer nesse sentido. Assim. E uma outra dúvida, até aproveitando, assim, essa conectividade que a gente está falando, seria o que, assim, na prática? Seria, assim, difícil até de imaginar isso. Seriam várias reservas no meio da cidade de São Paulo, conectadas por passarelas ecológicas? Seria alguma coisa assim, uma viagem dessa? Sim, acho que é esse imaginar esse futuro que é onde a gente está nesse momento, que são as soluções que a gente precisa para mudar tudo o que está acontecendo. E acho que é muito importante entender que para essas soluções acontecerem depende de todos os atores da sociedade, governo, empresas, nós enquanto cidadãs e cidadãos, né? Então todo mundo precisa mudar a maneira como a gente vive. E nesse sentido, só um adendo importante. A China, como um país continental e um dos grandes emissores também globais, tem uma das suas maiores... Tem feito iniciativas, né, investimentos grandes em algumas iniciativas de controle, né, sobre essas emissões, mas eles têm uma matriz energética ainda muito poluidora. Então, o crucial de um país que tem um controle, tem um regime ainda totalitário e que tem ainda uma tentativa de domínio de mercado econômico, é de justamente eles conseguirem também, junto com essas promessas externas, conseguirem garantir também a qualidade de vida dentro do seu próprio país. Né? Então, a transição de matriz energética, a compra de commodities, a China é hoje a maior compradora de soja do mundo. Soja associada a desmatamento, inclusive no Brasil. Né? Então, a pegada, a responsabilidade de países enormes como a China, Estados Unidos, a Europa, grandes companhias, as grandes potências que acabam comprando, né, um preço que não reflete a destruição do nosso país ou a
a criminalização do uso dessas terras desmatadas usadas para produzir todas essas commodities, né? Então, dentro dessa equação que a gente entende que é complexa, tem esse grande viés do sistema global de comercialização desses frutos da natureza, mas que foram totalmente transformados numa produção em escala, cheia de agrotóxicos, cheia de problemas, associadas a invasões de terras de povos originários, e isso realmente é uma situação complexa. Tem um pessoal também para alimentar lá também, né? Eles têm, mas o problema não é a alimentação. Assim, o grande, é mais a questão econômica. É mais a questão econômica. Né? Então, a gente tem uma cadeia produtiva que está muito associada a uma expansão do mercado, que não necessariamente é um mercado mais saudável para as pessoas e para a natureza. O que isso significa na prática? A gente está falando de uma virtualização desses impactos. Parte eles são mensurados em emissões, e isso acaba trazendo uma moeda de checar qual a responsabilidade de cada país, mas tem uma outra virtualização, que é essa ilusão de que a gente está produzindo muitos commodities para matar a fome do mundo, e definitivamente não é. Né? É realmente o mercado financeiro associado à produção dessas commodities que gera essa circulação, o incentivo de uma alimentação altamente baseada em ultraprocessados, e aí fica tudo muito complicado, posso falar para sempre aqui com vocês. Mas eu não queria perder a ideia, então a gente acho que não deixar de compartilhar com todo mundo que parte desse sonhado futuro, dessa solução que a gente estava aqui tentando pensar, assim, como será que pode ser uma cidade que não é essa cidade que a gente conhece hoje? E menos do que viajar para outros países, a gente tem uma oportunidade gigante no Brasil de viajar para o nosso próprio país. A gente tem povos originários, a gente tem comunidades tradicionais, a gente tem, na história das nossas famílias todas, sem exceção, um jeito de viver em contato com a natureza, numa relação mais equilibrada, né? A missão do WWF no mundo, a missão do WWF no Brasil, a gente tem uma palavra na nossa missão que é viver em harmonia com a natureza. Nossa, que coisa mais, né? Mais espiritualizada, harmonia. Sim, porque quando a gente encontra uma relação de harmonia com a natureza, a gente de fato está vivendo de uma maneira mais conectada, em que a gente subsiste, a gente vive porque a gente faz parte, e não a gente explora, esgota e vai para a próxima. Nasce o respeito, né? Naturalmente. Exatamente, Pedro. Acho que esse é um outro conceito muito importante, que eu tenho deixado as palavras, né, mais sustentabilidade de lado, e tenho voltado para essas palavras que estão muito no coração das nossas vidas. Sim. Respeito, essa conexão com as outras pessoas, resgatar do nosso passado esses conhecimentos tradicionais. É só olhar como os povos originários, os povos indígenas, as populações extrativistas. A gente estava falando agora um pouquinho sobre como as comunidades ribeirinhas em territórios como na Amazônia têm uma vida e têm um estilo de vida muito mais harmônico com a natureza. Mas isso não é possível numa cidade que tem 25, 30 milhões de pessoas na sua região metropolitana. Será que não? Esse é o grande desafio. Nossa, a gente está falando de uma malha viária, de um uso da terra, de como as casas, os apartamentos, as vias urbanas são organizadas. E é isso que tem um capítulo dessa história recente da sustentabilidade, e que está presente em alguns países que, de fato, têm populações menores, Europa, alguns lugares aqui mesmo da América Latina, que estão testando esse conceito de cidades mais sustentáveis, cidades verdes, que estão testando uma aplicação dos conhecimentos, dos saberes da natureza para dentro da arquitetura, para dentro da engenharia, e você tem um saber técnico-científico ocidental, balizado, que a gente conhece bem, a engenharia, a arquitetura, vinculada, aliada aos conhecimentos tradicionais. E aí a gente consegue, a cada novo passo de reforma dessas nossas cidades, eu estava vendo, a gente está aqui pertinho em São Paulo, vendo várias avenidas sendo reformadas, o asfalto sendo tirado, parte, né, das muretas sendo refeita, porque a cada uma dessas reformas que são necessárias. Tem encanamentos hoje, em todo o Brasil, as cidades no Brasil têm em média 100 anos, essa parte mais recente de saneamento e condução de eletricidade. Está tudo caducando, gente. Está
está chegando no limite da idade da cidade. Os viadutos estão caducando. Já está na hora de resolver, né? Então, para não virar a cena de ficção científica, a gente vai precisar, sim, reformar e fazer a manutenção de boa parte das nossas cidades. E é aí que entra esses conceitos desse mais do que sonho, dos projetos, das pesquisas que estão sendo feitas, aliando os conhecimentos tradicionais e aliando também a tecnologia para a gente refazer.